de Páscoa para tratar sobre um tema importantíssimo. Aleluia! Cristo vive. E vamos basear esta mensagem em 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. Vamos ouvir a leitura deste texto. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. A Páscoa não termina na sexta-feira da morte de Cristo, mas no domingo, com a celebração vitoriosa da sua ressurreição. Jesus entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e inaugurou a imortalidade. A ressurreição de Cristo é a pedra de esquina do cristianismo. A igreja nasceu no túmulo vazio de Cristo. Se a morte tivesse prevalecido, o cristianismo teria morrido no seu berço. Não haveria esperança. A morte teria a palavra final. Mas a morte não pôde detê-lo. Jesus matou a morte, arrancou o poder da morte, triunfou sobre ela. E ele vem como primícias de todos aqueles que dormem. Com ele, nós temos a garantia da ressurreição, da vida eterna. Esta verdade tem sido atacada desde os primórdios. Os críticos, os céticos, são ferozes e às vezes lutam com toda a virulência para impedir que esta verdade seja proclamada. Lá nos primórdios, disseram não, Jesus nem chegou a morrer. Outros disseram não, as mulheres foram no túmulo errado. Outros dizem não, os discípulos roubaram o corpo dele. Mas as evidências são muito eloquentes. A ressurreição de Cristo é um fato histórico incontroverso. É um artigo de fé inabalável. É uma promessa que não pode ser derrotada. Nós cremos que Jesus ressuscitou e que nós também receberemos um dia um corpo de glória, um corpo incorruptível, imortal, glorioso, poderoso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da sua glória. As evidências da ressurreição de Cristo são abundantes porque ele ressuscitou e apareceu às mulheres, apareceu aos seus discípulos por diversas vezes, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Não pode jamais alguém questionar com honestidade este evento histórico auspicioso, porque depois de ressurreto ele passou 40 dias com os seus discípulos e então publicamente ascendeu aos céus, onde está assentado à destra de Deus, e de onde há de vir gloriosamente para buscar a sua igreja, quando então os mortos ouvirão a sua voz, sairão dos túmulos, e nós, os que estivermos vivos até lá, seremos transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Alguns membros da igreja de Corinto, pela influência do pensamento grego, conforme 1 Coríntios 15, versículo 12, estavam duvidando da possibilidade dos crentes ressuscitarem. E Paulo escreve o mais longo capítulo da Bíblia sobre o assunto, para mostrar a incoerência, a inconsistência, a incongruência desse pensamento grego que estava entrando na igreja, afirmando o seguinte:
Se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. Os que dormiram em Cristo pereceram. Então somos falsas testemunhas de Deus, porque estamos dizendo que Ele ressuscitou. Então não há esperança. Então a filosofia hedonista está certa. Então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas no verso 20, há uma declaração insofismável, eloquente, mas de fato Cristo ressuscitou, sendo Ele as primícias dos que dormem. Que verdade gloriosa, que esperança bendita. A morte morreu, a morte não tem a última palavra. Nós caminhamos não na direção de um túmulo gelado, este não é o nosso último endereço. O nosso corpo, que foi lançado na sepultura, corruptível, aviltado pela dor, pela enfermidade, pelo sofrimento, fragilizado pelo peso dos anos, vai ressuscitar um corpo incorruptível, glorioso, poderoso, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que passam a vida olhando o cenário do viver humano como apenas um breve percurso do berço à sepultura, rendidos a uma filosofia existencialista, materialista, que pensam que a vida é apenas esse breve percurso do nascimento à morte, não tem esperança, não tem amanhã, não tem futuro, não tem eternidade. Vivem numa clausura, como Paulo vai escrever em 1 Tessalonicenses 4,13, eles vivem sem esperança, tristes. Porém, aqueles que entendem que a vida não se limita a este breve percurso, que a morte não é o fim da nossa existência, que existe uma eternidade bendita, gloriosa, onde nós teremos um corpo perfeito, sem nenhuma briga com a balança ou com o espelho, e que jamais teremos as marcas da dor, das lágrimas, jamais enfrentaremos o luto, mas estaremos para sempre com o Senhor. Isto é um lábaro, uma bandeira de esperança. Nós caminhamos para esta realidade bendita de um corpo de glória, quando estaremos com o Senhor para sempre e sempre, contemplando a sua face, servindo a Ele, glorificando a Ele, reinando com Ele, pelos séculos sem fim. O cristianismo não é desprovido de esperança. Ele não leva o homem ao desespero, ao contrário, traz a viva, gloriosa e bendita esperança. A esperança da vida eterna, a esperança do céu, da nova Jerusalém, do paraíso, da casa do Pai, onde nós desfrutaremos daquilo que o olho humano jamais pôde contemplar, das glórias que todas as línguas da terra não podem descrever, da beleza que nenhum fotógrafo jamais capturou, da riqueza que nenhuma riqueza humana jamais pôde ser comparada. Esta é a glória que espera todos aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, que recebem a promessa de que aquele que crê não morrerá eternamente, ao contrário, já passou da morte para a vida. Hoje eu quero conclamar você a conhecer esse Jesus que afirmou sobre si mesmo: eu sou a ressurreição e a vida. Se você crer no Senhor Jesus, você nunca morrerá eternamente. Você já passou da morte para a vida. Você tem a promessa da vida eterna. Você tem a garantia da ressurreição de um corpo de glória. Você desfrutará de venturas e glórias que o mundo jamais pôde dar, nem pode tirar de você. Esta é a gloriosa mensagem do cristianismo. Esta é a gloriosa mensagem
da Páscoa. Eu quero orar por você, quero orar pela sua família. E quem sabe, neste sábado que precede o domingo de Páscoa, você possa compreender que Páscoa não é coelho, Páscoa não é chocolate, Páscoa não é apenas uma festa humana, terrena, é muito mais, é a festa da vida, da vitória sobre a morte, da esperança gloriosa de um futuro brilhante, sublime, bendito na presença de Deus, onde você vai desfrutar de todas as riquezas insondáveis da graça de Deus, na glória de Deus. Eu vou orar com você, vou orar com a sua família. E agora mesmo você pode colocar a sua vida diante deste Jesus maravilhoso que amou você, que morreu por você, que ressuscitou para você ter vida eterna. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus que tu apliques esta palavra ao coração de todos quantos agora nos assistem, para que eles desfrutem do presente maravilhoso, o presente da vida eterna. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu preciso dizer a você que as tempestades da vida existem. Elas são inevitáveis, imprevisíveis, inadministráveis e pedagógicas. Nós vamos tratar desse assunto à luz de Mateus, capítulo 14, versos 22 a 27. Vamos ouvir a leitura do texto. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." O Senhor Jesus Cristo estava no momento mais intenso do seu ministério. Não tinha tempo para comer. Tamanha demanda das multidões famintas, atormentadas e enfermas que procuravam Jesus. Se não bastasse esta agenda congestionada, Jesus acaba de receber uma trágica notícia. João Batista, seu precursor, acabara de ser assassinado de forma truculenta na masmorra de Maqueróis, às margens do Mar Morto, por ordem de um rei bêbado a pedido de uma mulher adúltera. Jesus, então, toma a decisão de sair com seus discípulos para um lugar ermo, para um retiro, para um tempo de descanso. Diríamos nós hoje, para um período de férias. Porém, quando Jesus chega no local, com os seus discípulos, a multidão já havia antecipado a chegada deles e estava por lá. O certo é que a informação vazou, não sabemos por quem. E quando Jesus vê aquela multidão, ele se compadece dela, porque eram como ovelhas sem pastor. E em vez de Jesus despedir as multidões e continuar de férias com os seus discípulos, ele passa a curar os seus enfermos. Quando os discípulos, então, dizem para Jesus: "Senhor, nós temos aqui um problema. Esse lugar é ermo. Aqui não tem supermercado, não tem padaria. Também não tem dinheiro para comprar comida para tanta gente. Despede essa multidão." E Jesus volta-se para eles e diz: "Dai-lhes vós mesmos de comer."
Mas isso era um grande impasse, porque havia ali mais de 5.000 homens, mulheres, crianças, em torno de umas 12.000 pessoas. Ele tinha uma receita de 5 pães e 2 peixinhos para uma despesa de quase 12.000 pessoas. Então Jesus opera ali um milagre, multiplica pães e peixes, os discípulos distribuem pães e peixes para a multidão, e diz a Bíblia no texto de João 6, paralelo deste, que após se alimentarem, esta multidão vem para arrebatar Jesus e fazê-lo rei, o Messias político, operador de milagres, que atenderia a necessidade imediata deles de pão e de cura. E Jesus, percebendo este cenário, diz o verso 22, compeliu os discípulos a entrar no barco e a passar para o outro lado, a voltar para casa. Por que Jesus não permitiu que os discípulos ficassem com ele para despedir as multidões? Porque Jesus quis retirar os discípulos daquele cenário. É que Jesus não queria que os discípulos ficassem expostos àquela agenda tentadora de olhar para ele apenas como um operador de milagres, como alguém que veio para resolver os problemas do aqui e do agora. Então Jesus tira os discípulos de cena, despede as multidões sozinho e depois sobe ao monte a fim de orar. O que os discípulos no mínimo poderiam esperar é que, já que as férias foram frustradas, que pelo menos pudessem ter um retorno para casa tranquilo, mas não foi o que aconteceu. Eles já estavam já a muitos estádios da terra quando foram colhidos por uma tempestade. Ventos contrários começaram a empurrar o barco para lá e para cá. E eles não conseguiram resolver o problema. E então, isso ilustra o fato de que na vida enfrentamos tempestades, adversidades, ventos contrários, situações que fogem ao nosso controle. Pode ser um problema de doença, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema conjugal, pode ser um problema familiar, pode ser um problema espiritual. Talvez você agora está enfrentando uma tempestade na vida. Essas tempestades se agravam quando temos a sensação de que estamos sozinhos, porque Jesus não estava com eles. Já é passadas 3 horas da madrugada, na 4ª vigília da noite, e o barco rodopia no meio do mar, surrado pela fúria das ondas. Talvez muitas perguntas lhe foram feitas: por que Jesus não veio conosco? Por que é que ele nos proibiu de ficar com ele? Por que é que ele nos compeliu a entrar nesse barco e atravessar, sendo que a tempestade estava à vista? Por que Jesus não veio nos socorrer? Tem horas que você se sente sozinho, no epicentro da crise, no miolo da tempestade, nas horas mais difíceis e amargas da vida. Mas preciso lhe dizer que Jesus sempre vem ao nosso encontro, não no nosso tempo, não do nosso jeito, não dentro da nossa agenda. Ele é soberano, ele é livre e ele age onde, quando e como quer. As nossas crises não o apanham de surpresa. E nem ele fica nervoso sem saber o que fazer diante das nossas tempestades. Ele estava lá no monte. E Marcos, ao relatar esse texto, diz que Jesus do monte os via em dificuldades. Hoje Jesus não está num monte, ele está à destra da majestade de Deus, como nosso grande sumo sacerdote, olhando para nós nas crises da nossa vida e intercedendo por nós. Mas me permita dizer outra coisa. Jesus Cristo sempre vem, ainda que na 4ª vigília da noite. A 4ª vigília da noite era das 3 da madrugada às 6 da manhã, a hora em que a noite está mais escura. Depois de baldados todos os nossos esforços, quando nós já usamos todos os recursos que temos e o problema não se resolve, a tempestade não se acalma, o vento não cessa,
A crise mostra para nós a sua carranca. Ele vem, talvez no último furo da correia, na última volta do ponteiro, quando somos tentados a jogar a toalha, a desistir, a achar que não tem mais jeito. A medicina já deu o diagnóstico, não tem cura. As pessoas já disseram, para esse caso não tem recuperação. Talvez as pessoas apostam no fracasso, e é nesta hora, quando todos os recursos da terra se esgotam, que ele vem, e vem ainda que na 4ª vigília da noite. Mas é inusitado o fato de que ele vem de uma maneira não convencional. Ele vem andando sobre as ondas. E por que ele faz isso? Para mostrar para aqueles discípulos que aquilo que ameaçava eles era maior do que eles, estava literalmente debaixo dos pés de Jesus. Os nossos problemas são maiores do que as nossas forças, mas os nossos problemas estão literalmente debaixo dos pés do Senhor Jesus. Ele vem controlando, dominando tudo aquilo que nos ameaça e nos intimida. Mas ainda é curioso que Jesus Cristo vem para iluminar e clarear a nossa mente confusa. Porque quando os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, gritaram, é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Por que eles estão com essas crendices ainda? Aquela região era uma região extremamente marcada por crendices, era a Galiléia dos gentios. Quando Jesus perguntou para os seus discípulos lá no extremo norte da Galiléia, quem diz os homens ser o filho do homem? Uns disseram, uns dizem que és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Essas pessoas, exceto Elias que foi arrebatado ao céu, vivo, já estavam mortas. A mente deles estava completamente confusa com a questão da metempsicose, ou transmigração das almas, ou reencarnação, mas a teologia ruim gera o quê? Medo, pavor. Então Jesus corrige a mente confusa deles, dizendo, sou eu, tem bom ânimo, não tenham medo. O que tira o medo do nosso coração é a consciência que Jesus chegou. E quando Jesus chega na nossa história, quando Jesus chega na nossa agenda, quando Jesus chega na nossa vida, quando Jesus chega na nossa família, o medo se dissipa, a confiança nasce, a fé fortalece. Jesus vem, não apenas para acalmar o nosso coração, ele vem também para acalmar a nossa tempestade. Quando Jesus, depois de recuperar Pedro do naufrágio, subiu com Pedro para o barco, diz a Bíblia que o vento cessou. Eu quero dizer para você que Jesus conhece a tempestade do seu coração e a tempestade da sua circunstância. Ele conhece a tempestade de dentro, ele conhece a tempestade de fora. E ele está aqui hoje para acalmar o seu coração e acalmar as circunstâncias que atormentam a sua alma. Quando eles subiram para o barco, a tempestade acabou. Quando Jesus entra no barco da nossa vida, tudo se acalma, o mar se aquieta, o nosso coração encontra paz. Mas eu concluo, voltando ao texto de João 6, paralelo deste, quando diz que eles chegaram no porto desejado. E a vida é como uma viagem. E nós chegaremos também ao nosso destino. A nossa pátria está no céu. E a Bíblia diz no Salmo 84 que vamos indo de força em força. E cada um aparece diante de Deus em Sião. A Bíblia diz no Salmo 73 que Ele nos toma pela mão direita, nos guia com o seu conselho eterno e nos recebe na glória. Ele é aquele que nos conduzirá ao porto seguro, ao porto eternal, à glória celeste, à casa do Pai. Eu quero orar com você, que talvez esteja nesse momento passando por uma grande luta na vida, por uma grande tempestade. Jesus vem ao seu encontro para acalmar o seu coração e acalmar as tempestades da sua vida. Deus, eu te peço que tu ilumines a mente e o coração de todos quantos agora nos assistem, trazendo paz, trazendo serenidade
trazendo descanso, compreendendo que Tu tens poder para acalmar as tempestades da nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém.